Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 4. Por ora, vou ler só um versículo, mas deixa a Bíblia aberta aí, que nós vamos tratar de outros versículos nesse contexto aí. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. O apóstolo Paulo então diz: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Amém, queridos? Atributos de um pai espiritual. Aproveitando o Dia dos Pais e aproveitando essa campanha que estamos fazendo de evangelização, quando estamos lendo um livro muito importante de como Jesus se relacionava com as pessoas, e ele tinha sempre um propósito, segundas intenções, isto é, ele objetivava algo muito maior. E a gente está aprendendo como fazer isso nos nossos relacionamentos. Como fazer isso amanhã, lá no trabalho, na escola, na vizinhança. A paternidade é um privilégio muito grande, irmãos. E um grande desafio, tratamos disso de manhã. Lógico que uma paternidade responsável. E grandes homens da Bíblia, que desempenharam grandes cargos e funções, infelizmente não tiveram uma paternidade responsável. E eu poderia citar, além de outros, Samuel, Eli, Josafá, falei de Davi hoje de manhã. Infelizmente, falharam no lar, na família. Irmãos, a vida está passando. Mas, pastor, qual a novidade? A vida está passando rápido, irmãos. Às vezes você fica olhando fotos. Gente, olha só como nós envelhecemos, como o tempo passou rápido. As crianças eram pequenas, olha agora como estão. Irmãos, nós temos pouco tempo. Pouco tempo. E além daquelas situações que nós não temos controle, não sabemos o dia de amanhã. Olha esse acidente, né, essa tragédia do avião lá em São Paulo. Queridos, muitos relatos de pessoas, enfim, que mexem com o nosso coração, né? Oportunidades perdidas muitas vezes. A vida está passando, irmãos. E nós temos uma grande responsabilidade dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, seja você que idade tiver, seja você pai ou mãe, filho ou filha, nós temos uma responsabilidade dentro de casa. Queridos, Deus nos convoca para sermos pais e mães espirituais. No Evangelho, como Paulo disse aqui, nós precisamos cuidar de vidas.
levar vidas a Cristo. Todos os cristãos têm essa responsabilidade. Nós temos as Déboras, né, que são mães de oração, mãe de nações. Nós temos os homens de coragem que também oram por seus filhos, graças a Deus por isso. Aliás, acho que a semana que vem vão viajar, não é? É a semana que vem? 23. Na outra semana. Domingo a gente vai fazer aqui um momento de despedida, de oração por vocês. Vai lá para o Vila Minha Pátria. Vão construir lá lavanderia. Que legal, né? Então, queridos, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, encaminhar pessoas, orar por pessoas, fazer a obra de Deus. Deus nos convida para fazer a sua obra. Irmãos, às vezes eu fico pensando, quando você chegar lá no céu, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você vai encontrar alguém que estará lá por sua causa, isto é, pelo seu testemunho. Porque o que nós vamos levar para o céu, queridos? O carro? A casa? Vidas. Se ganhamos vidas para Cristo, elas estarão lá. É uma conquista para a eternidade, irmãos. Nossas conquistas aqui não são erradas, lógico que não, mas ficam aqui, queridos. Por isso que eu disse, a vida está passando, e rápido demais. Deus nos convoca à paternidade espiritual, para termos filhos espirituais no Evangelho. Por isso, repito, esses 40 dias intencionais, como fazer isso, como Jesus ensinou, como Jesus nos ensinou. Muito bem, alguns atributos de um pai espiritual, quais são? E Paulo deixa claro isso aqui. Primeiro, um pai espiritual é aquele que gera filhos em Cristo. E esse foi o texto, o versículo que lemos, versículo 15, volte a ele aí. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Instrutores aqui, era muito comum na época, pessoas, os servos, empregados, conduzirem as crianças para os mestres. Então, Paulo está usando aqui essa palavra instrutores, não como pedagogos. Pedagogos são aqueles que vão receber as crianças. Então, esses conduziam as crianças aos pedagogos, aos instrutores. Então, Paulo está dizendo aqui, mesmo que vocês tenham muitas pessoas que falem de Jesus, que levem vocês aos pés dos mestres, mas há poucos pais. E é muito importante ele fazer essa diferença aqui, irmãos, porque Paulo está nos ensinando que há muitos que nos instruem, mas pais espirituais de verdade são poucos, porque dá trabalho, dá muito trabalho. Então, ele diz aqui que gerei vocês em Cristo, pelo Evangelho. Olha que expressão profunda, irmãos. Gerar uma vida não é uma semana, é gerar uma vida.
uma criança é gerada no ventre da mãe durante 9 meses, com algumas exceções. Como é que você vai gerar uma vida em Cristo? Queridos, como é importante nós termos essa visão de Paulo. Hoje nós, estamos comemorando o Dia dos Pais, não só pais biológicos, pais de coração e pais espirituais, que estão preocupados com as almas, com o futuro, com a eternidade, onde você passará a eternidade. Quantos pais que nós não aprovamos, que rejeitam os seus filhos, que dão mau testemunho para os seus filhos, que desencaminham os seus filhos, que não querem saber de responsabilidade com os seus filhos e nem querem reconhecer que são filhos. E aí tem que ir para a justiça, fazer exame de DNA e tal. Não, você é o pai. Mas, às vezes, na vida espiritual, nós estamos fugindo da mesma forma. Não estamos buscando gerar filhos, fazer com que haja um relacionamento estreito, sentimental, familiar, íntimo. Paulo diz assim: eu sou pai de vocês, eu gerei vocês. Irmãos, eu acho que a experiência de uma mãe, tendo no seu ventre uma criança sendo gerada, é algo fantástico, né, irmãos? Nós que somos pais não sabemos o que é isso. A gente acompanha, tenta, estar ali e tal, até conversar com a barriga e tal, beleza, tudo jóia. Mas, irmãos, a experiência de gerar um ser dentro dela, queridos, não tem comparação. Não tem comparação. Tudo bem, as pessoas que adotam, que escolhem amar também, é muito legal isso, geram no coração, legal demais, bênção pura. Queridos, quando a gente faz isso com uma vida, é uma experiência singular. Quando você está ajudando uma pessoa, acompanhando uma pessoa, levando uma pessoa a Cristo, você está gerando essa pessoa em Cristo. É uma experiência fantástica. Quando uma criança nasce, olha a alegria da mãe e do pai. E há vídeos mostrando a criança bota a criança aqui ainda com o cordão umbilical e tal, aquele negócio todo, e que alegria. E com o parto normal, aquela dor é esquecida pela alegria de estar com aquela criança. Irmãos, quando nós geramos uma pessoa em Cristo, é uma alegria fabulosa. Deus me usou, esse pobre pecador, Deus me usou para levar essa pessoa, para gerar essa pessoa em Cristo. Nós vamos morar juntos lá no céu. Deus me usou para que essa pessoa tenha certeza da salvação e esteja lá no céu. Então, o primeiro atributo é aquela pessoa que gera filhos em Cristo. Volte ao texto aí. Atributo de um pai espiritual. O pai espiritual é aquele que educa com firmeza e ternura. Verso 14 agora, veja lá. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Um pai não deve envergonhar
um filho ou filha, humilhar, irritar. E Paulo aos Efésios diz: não irriteis os vossos filhos, não é? Não expor aos filhos ao ridículo, não diminuir o valor dos filhos, não ficar só criticando negativamente os filhos, achatando a autoimagem da criança. Não. Pessoas sempre criticadas vão viver inseguras. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é ter uma disciplina equilibrada, uma educação equilibrada, nem passando a mão só na cabeça, tadinho, tadinha, não, e nem só, também não, equilibrar, na hora que precisa chamar a atenção, chama, na hora que precisa elogiar, elogia. Agora, geralmente, o importante é não chamar a atenção de um filho, ou de uma filha, ou de uma pessoa em público. Em público você pode elogiar, mas quando você tem que chamar a atenção a alguém, faz no secreto, faz no particular. E isso se aplica dentro de casa também. É muito importante, irmãos, encorajar nossos filhos, estimular nossos filhos, incentivar nossos filhos. Um filho que só leva marretada fica revoltado. Agora um filho que só recebe carinho e afago fica mimado e imaturo. Então há tempo de corrigir, não é? Disciplinar, e tempo de pegar no colo. Por isso que eu botei aqui: um pai espiritual é aquele que educa com firmeza e ternura. Peguei o tema título de um livro: Com Firmeza e Ternura. Há tempo de você brincar com o seu filho, rolar com ele, com a sua filha, e ser ali uma criança de novo. Mas há tempo de você chegar e chamar a atenção, e ser duro, e ser radical com algumas coisas. Eu já contei mais ou menos aqui a experiência que eu tive com meu pai. Meu pai foi um homem honesto, trabalhador, mas eu não lembro de meu pai ser carinhoso, só de violência, só surra, espancamento. E houve um momento, tem talvez uns 20 anos, que eu levei um baque no meu emocional, quando eu parei para pensar e descobri que eu não amava meu pai. Eu tinha medo dele. E a gente, em férias, né, os outros irmãos, contando suas experiências, nós éramos em 9, hoje são 8. Lamentavelmente, irmãos, os filhos deram graças a Deus quando ele morreu. Você sabe o que é isso, queridos? Não senti a morte do pai. Dá graças a Deus. Eu fiquei meio baqueado, mas depois voltei, né? Eu era uma criança de 8 para 9 anos. E os irmãos, né, confirmam isso, também passavam pela mesma experiência. Irmãos, nem 8 nem 80, ser equilibrado, temperante, é isso que a Bíblia diz. Um pai espiritual tem que ser temperante, um pai biológico tem que ser temperante, um pai de coração tem que ser temperante. Saber educar os filhos com firmeza e ternura,
Quando você abre aqui o contexto de Paulo, você vai ver Paulo pegando duro com os coríntios. Porque desvio doutrinário, heresias, pecado dentro da igreja. E Paulo não alivia, queridos. No verso 21, veja aí. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Ou com amor e espírito de mansidão? Então, Paulo, quando tinha que pegar pesado, ele pegava. Mas era um pai amoroso, carinhoso. E toda disciplina, irmãos, deve ser um ato de amor. E quando nós falamos, estamos pensando em pais espirituais, a pessoa que é pai ou mãe espiritual, ela tem que ser firme para ajudar. Senão não ajuda, queridos. Quando você abre lá em Hebreus capítulo 12, o autor diz assim: quem ama o filho, disciplina. Quem não ama os filhos, deixam eles o quê? Entregue a própria sorte. Só quem ama, disciplina seus filhos. E aí nós poderíamos citar vários versículos de Provérbios, que fala de disciplina. Os nossos filhos precisam de disciplina, de limites. Ah, mas hoje nem uma palmadinha pode por causa disso, de não sei quem, gente não sabe o que é criar filhos, não tem experiência. Na hora de ter que disciplinar, esses dois aqui, ó, cadê? Sabem disso. Na hora que tinha que dar lambada, não tinha esse negócio não. Vê se eles estão recalcados, traumatizados, ficariam se tivesse sido entregue à própria sorte. Se vira, deixa aí. E mais tarde, os filhos que não são disciplinados, os filhos que não são corrigidos, os filhos que não têm limites, vão questionar o amor dos pais. Amor de pai e mãe. Vão questionar, você pode escrever isso. Será que, poxa, eu fazia tudo, meu pai deixava, minha mãe deixava, será que eles me amam mesmo? É muito importante, irmãos, educar com firmeza e ternura, equilibrar. Terceiro atributo que eu tiro aqui desse texto, irmãos, um pai espiritual é aquele que ensina com exemplo. Eu comentei isso de manhã, falando da águia, né? Mas não posso deixar de estar claro aqui nesse texto e abordar isso de novo. Verso 16: portanto, eu peço a vocês que sejam o quê? Meus imitadores. Tem uma frase aí que alguém diz assim: faça o que eu digo, mas não faça. Isso não é pai responsável. E 1 Coríntios 11, 1, ele repete: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Imitadores. Mimetai. É a ideia de mímica. É a ideia de você falar com mímica. Né? Foi agora esses dias que Maria Alice lá na cozinha, vamos brincar de adivinho, eu não sei qual palavra que ela usou, de adivinhar. Aí tinha que fazer mímica, encenar alguma coisa para a pessoa que está vendo adivinhar o que ela estava falando. Tem essas brincadeiras assim, né? Exemplo. Fazer com que a pessoa veja, né?
veja na nossa vida, nos nossos atos, no nosso comportamento, como ela precisa fazer, como ela precisa ser. Irmãos, como é importante isso que Paulo está dizendo aqui: sejam meus imitadores. Você pode falar isso para o seu filho, sua filha? Irmão, não é fácil não. Pensa aqui comigo. Nós todos somos falhos, né? Claro que somos. Eu sei que eu não acertei em tudo com os meus filhos. Nós somos falhos. Nós cometemos erros. Mas até nos erros, nas falhas, em nossas limitações, nós estamos ensinando aos filhos. Nós não somos super-homens, super-crentes. Nós dependemos de Deus. E eles aprendem vendo os pais. E eu falei de manhã, o exemplo negativo e positivo. Mas estão aprendendo. Estão aprendendo. Mesmo, repito, que não sejamos perfeitos. Nosso modelo perfeito é Jesus. Nosso modelo perfeito é Jesus. Não existe perfeição em pai e mãe, em discipulador. Mas Paulo, com toda a autoridade, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu estou seguindo a Jesus. Eu estou imitando a Jesus. Se vocês estiverem me acompanhando, vocês estarão seguros, porque eu estou imitando Jesus. Eu estou seguindo a Jesus. Então, irmãos, é graça de Deus para a gente falar isso para os nossos filhos. Sejam meus imitadores. Faça o que eu faço. Pode fazer que você está inseguro. É um caminho seguro para o céu, imitar você. É um caminho seguro para a vida eterna, filho, imitar você, pai e mãe. A cada manhã, irmãos, nós podemos imitar Jesus. A cada dia. A gente está aprendendo isso, né? Ter vida intencional, comportamento intencional, seja qual for a situação. Por exemplo, você está numa fila, né? E você está com pressa. Você fica tranquilo? Não fica não, irmãos. Agitação. Pensa, para. É uma oportunidade que você está tendo de influenciar alguém ali, que está passando pela mesma experiência que você. Você está no hospital, pensa que tem alguém passando pela mesma experiência que você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Está passando por um problema familiar, lembre-se que tem alguém passando pelos mesmos problemas. Com os filhos, mesmos problemas com os filhos. Oportunidades que Deus nos concede como filhos de Deus, de mostrar que a grande diferença na nossa vida é Jesus que faz. É Jesus que faz a grande diferença. Então, cada manhã, tome uma decisão: eu vou imitar Jesus. Eu vou ficar em oração e vigilância para aproveitar as oportunidades. Mas não é só lá fora não, irmãos. É dentro de casa. Você está ouvindo? Dentro de casa. Você é um influenciador, que foi o tema aí da conferência dos adolescentes, dentro da sua casa. Porque começa dentro de casa, irmãos. Muito gogó.
Eu já contei aqui a experiência de um pastor que estava pregando e estava falando de família. E tinham duas senhoras. Vê se alguém que ouviu vai lembrar. Tinham duas senhoras assim no primeiro banco. E ele falando do amor, do lar e tal, e com aquela autoridade. Aí uma virou para a outra e falou assim: como eu gostaria que este homem fosse o meu marido. A outra olhou: que isso? Que isso, irmã? Gostaria. Mas ele é seu marido. Ele é o seu marido. Esse que ele está falando, não. Estou falando deste homem que ele está se referindo. Irmãos, falar é fácil. Na hora da dificuldade, da luta, da crise, dentro de casa, irmãos. De perder a estribeira. De ficar com raiva um do outro. Eu sou influenciador. Oh, glória! Quando a esposa pega no seu pé. Quando a sogra está na sua casa. Quando ela avisa: estou chegando de mala e cuia. Irmãos, em todos os momentos nós estamos influenciando as pessoas. Precisamos começar dentro de casa, irmãos. Dentro da nossa casa. É uma gigantesca realização um filho dizer assim: eu quero ser como meu pai. Já pensou, Cris? Eu quero ser como meu pai. Eu quero tratar e cuidar da minha esposa ou futura esposa como meu pai cuidava e tratava da minha mãe. Eu quero ser um servo de Deus como meu pai. Eu quero ser fiel a Deus como meu pai ou como a minha mãe. Ou a menina, né, a novinha, dizer assim: eu quero encontrar e me casar com um homem parecido com meu pai. Puxa vida, olha que referência de pai essa menina tem. Ela quer pedir a Deus, encontrar, né, e se casar com uma pessoa que seja parecida com o pai dela. Porque o pai dela foi referência para ela. Eu quero ser uma boa esposa como minha mãe foi. Será que sua filha pode dizer isso? Eu quero ser uma mulher dedicada a Deus como minha mãe foi. Uma serva do Senhor. Eu quero me relacionar com Jesus como meu pai, como minha mãe. Irmãos, isso é algo fantástico. Mas isso só vai acontecer, queridos, se eles verem que nós estamos vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. O Evangelho tem que ser vivido dentro de casa. Se você não vive, não testemunha de Jesus dentro da sua casa, seu testemunho fora não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Tem que começar dentro de casa. Irmãos, o que nós estamos vendo acontecendo com muitos lares, com muitas famílias, a impressão que eu tenho, me desculpe, né, eu falar isso, mas o mundo está ganhando de lavada. Está dando um chocolate. Mas isso pode mudar, e vai mudar em nome de Jesus. Isso está mudando em nome de Jesus.
O inimigo não vai ganhar de lavada. Jesus vai dar a vitória às famílias cristãs, para a glória de Deus. E nós vamos ver nossos filhos melhores crentes do que nós fomos. Que maravilha, queridos. Por último, um pai espiritual é aquele que acompanha o crescimento espiritual dos filhos. Verso 17, por favor, veja lá. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Nós sabemos que Paulo era um missionário itinerante. Ele ia para um lugar, ele pregava o evangelho, ganhava vida para Cristo, ele formava uma igreja, e ele preparava e colocava liderança lá, naquela igreja, e depois fazia o quê? Partia para outro lugar. Evangelizava, ganhava vidas, preparava a liderança, formava a igreja, e deixava a líder lá e ia para outro lugar para organizar igrejas. Paulo foi campeão em organização de igrejas, em ganhar almas para Jesus. Agora, veja que ele fala de Timóteo. Deixei Timóteo aí, para lembrar a vocês o que eu ensinei em Cristo, os meus caminhos, o que eu faço com todas as outras igrejas. Deixei Timóteo, esse meu amado filho, amado e fiel no Senhor, um menino preparado, um jovem preparado por Paulo, discipulado por Paulo, agora ajudava na consolidação do trabalho missionário na igreja. E lá em Corinto, irmãos, haviam falsos líderes, heresias surgindo, pecado dentro da igreja. E ele colocou: Timóteo, você é a pessoa que tem que ficar ali, pela sua firmeza, a sua fidelidade. Olha só, um jovem preparado para esse trabalho. E a gente sabe que Timóteo ficou em Éfeso, né, e em Corinto. Então veja a importância de fazermos discípulos e prepará-los para eles prepararem outros. Pais espirituais. Então a gente vê o Paulo acompanhando o crescimento. No verso 19, a parte A, ele diz assim: mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Vou ver lá pessoalmente como é que vocês estão. Olha o crescimento, queridos, acompanhando o desenvolvimento da pessoa em Cristo. O que nós aprendemos, irmãos? Às vezes, queridos, nós estamos muito preocupados com o crescimento de nossos filhos em outras áreas. A gente quer uma boa educação, nada errado. A gente quer que eles se estudem, se formem, tenham bons empregos, nada errado, pelo contrário, excelente. E daí? E depois? Queridos, já vi muitos pai e mãe, realizados com seus filhos profissionalmente, mas eles fora da igreja, longe de Jesus, não querem saber de Deus, são até doutores, PhDs, mas estão afastados de Deus. E aí, queridos, Paulo nos ensina a acompanhar o crescimento espiritual, para que os nossos filhos tenham experiência com Deus, a experiência deles com Deus,
para que nossos discipulados tenham a mesma experiência, isto é, mesmo sentido de uma experiência pessoal, profunda com Cristo, né? Ninguém tem a mesma experiência, tá? Mas, poxa, eu quero que você tenha essa experiência também. Eu estou te discipulando para você ter sua experiência pessoal, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, que vai fazer toda a diferença. E quantos adolescentes nós estamos ouvindo isso? Pela graça de Deus. Irmãos, olha só o que Lucas capítulo 2, 52 diz. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa preocupação que nós precisamos ter com nossos filhos. Crescimento em todas as áreas, diante de Deus e diante dos homens. Volto ao verso 17, enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Que essa seja a sua satisfação, pai, a sua satisfação, mãe, a sua satisfação, discipulador, ter filhos amados, ter filhos fiéis no Senhor, gerar obreiros consagrados, comprometidos com a obra de Deus, missionários que amam a obra missionária, cooperadores da obra de Deus, gente compromissada com a palavra de Deus, com a oração, com a leitura da Bíblia, com o temor do Senhor. E aí, irmãos, não há realização maior do que ter essa experiência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que sejamos pais e mães espirituais, gerando filhos em Cristo, educando com firmeza e ternura, ensinando através do nosso exemplo e acompanhando o crescimento espiritual deles. Há um ditado que diz assim: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Que você, servo de Deus, serva de Deus, que isso seja falado em relação a você e seus filhos espirituais, seus filhos biológicos, seus filhos do coração. Meu filho, meu discípulo. Minha filha, minha discípula. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Essa é a bênção que Deus quer para nós, irmãos. E Deus colocou no meu coração meditar nisso exatamente no Dia dos Pais, para que nós possamos ter essa visão tão importante de que nossos filhos se tornem filhos de Deus, que as nossas filhas se tornem filhas de Deus, para a glória de Deus. Amém?